Olá, tudo bem? Está começando mais um Alesp Cidadania. Você sabe que é o nosso programa que debate temas importantes aqui do estado de São Paulo. O racismo consiste no preconceito e também na discriminação, com base em percepções sociais baseadas em diferenças entre pessoas e povos. As ações de preconceito aparecem sempre nas entrelinhas, com pouca visibilidade. E um dos casos mais recentes é do jogador Vini Júnior do Real Madrid, que foi xingado e humilhado pela torcida do Valência, lá na Espanha. Foi a 11ª vez que o jogador sofre racismo nos jogos do Real Madrid no Campeonato Espanhol. Aqui no Parlamento Paulista tem o serviço SOS Racismo. O SOS Racismo existe e trabalha para que possamos viver numa sociedade completamente igualitária, onde ninguém seja discriminado por causa da cor, gênero, origem, credo, orientação sexual, como também deficiência. E para falar sobre o racismo dentro e fora de campo, vamos conversar com o secretário de combate ao racismo do Partido dos Trabalhadores aqui de São Paulo, Tiago Soares, e também com a doutora e mestre em História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Mariana Gino, que está online com a gente, participando aqui. Já quero dar as boas-vindas para ela. Muito obrigado pela sua participação. Já vou começar com você, justamente para tratar desse tema, né? O caso mais emblemático que tomou conta do mundo todo foi esse xingamento, essa humilhação que não para em cima do Vinícius Júnior lá na Espanha. A torcida gritando mono, né? Que a tradução de mono é macaco. Ele chegou a falar várias vezes, alertou a La Liga, né, que é a Liga Espanhola, de que estava sofrendo preconceito. Nenhum time tomou providência, nem mesmo o presidente da La Liga tomou providência, né, Tiago? Você acompanhou de perto também. E a gente viveu esse caso que foi uma bolha que foi crescendo e estourou. E agora repercutiu no mundo todo. É preciso acabar com isso. Seja bem-vindo vocês dois. Olá. Está me ouvindo? Sim. Pode começar, eu vou começar com você. Eu quero a sua análise como mestra e também doutora, como a gente fala de racismo, né? O caso mais emblemático, esse do Vinícius Júnior na Espanha, como que você classifica a precarização, né, da denúncia, né? Porque essa denúncia foi feita inúmeras vezes e ninguém tomou partido, nem mesmo o presidente da La Liga, que é da Liga Espanhola, inclusive até a imprensa local não tomou partido dessa discriminação que o Vinícius Júnior estava recebendo a cada partida, a cada jogo. Primeiramente, quero cumprimentar você, Maicon e Tiago, dizer que é um prazer estar participando aqui do Alesp Cidadania e trazer esse tema como um ponto central para a discussão de hoje. Bom, primeiro a gente tem que entender que o racismo ele está engendrado na sociedade brasileira e nas sociedades escravocratas, né? E também nas sociedades europeias. Então, o racismo ele não é um problema do futebol. Ele é um resultado dentro do futebol dessa soma de construção desse preconceito sobre as pessoas negras, seja dentro do continente africano, seja dentro do continente europeu e também do continente americano. E aí, quando a gente vai analisar o caso do atleta Vini Júnior, a gente percebe que existe toda uma construção da imagem dele, primeiro relacionado à cor e não apenas à prática da modalidade dele que ele exerce, né? As pessoas sempre classificam como o jogador negro, não simplesmente como jogador, e a gente já vai ver essas paletas classificatórias, como elas vão estruturar as nossas relações sociais, e depois compreender que quando as entidades e as organizações máximas do esporte ou da política não leva o caso adiante, porque se ele tivesse levado, nós não teríamos chegado ao 10º caso, é porque existe o que eu chamo particularmente de pacto da branquitude no futebol, né? E aí está a professora Cida Bento, que escreveu o Pacto Narciso da Branquitude, e se a gente transpor a análise dela, a gente vai entender que existe um pacto da branquitude também no mundo dos esportes, principalmente no futebol. E a gente precisa compreender como aconteceu a construção da história do futebol, não só aqui na América, mas também no continente europeu. O futebol, quando chega no Brasil, ele é tido como um dos esportes nobres e onde as pessoas negras eram impedidas de poder praticar o esporte. Então, no início do século XX, quando as pessoas negras começam a praticar o futebol, há uma série de ação de preconceitos e racismo também.
Então, a participação de pessoas negras já começou a ser cerceada mesmo antes da presença hoje na contemporaneidade do jogador Vini Júnior. Então, a gente tem que compreender como a sociedade ela vai se estruturar com a relação do racismo ligada à inferioridade, ligada à questão da cor da pele, ligada a uma construção daquela pessoa como sendo menos de sociedade, para que a gente possa compreender como essas ações de hoje é um reflexo de todo esse histórico construído em relação ao racismo. Então, quando a gente vê essas entidades não projetando, não construindo medidas cabíveis que possam, de uma certa forma, minimizar essas ações do racismo, porque eu acredito, enquanto mulher negra, enquanto pesquisadora, que o racismo não vai acabar de hoje para amanhã. A gente precisa construir e fortalecer ações contundentes para minimizar ações do racismo, porque o racismo ele é adaptável às transformações sociais. Então, se a gente tinha, no início do processo da escravidão, um tipo de racismo que coisificava as pessoas negras, e depois a gente vai ter um racismo científico que vai estruturar e hierarquizar as relações das pessoas negras, hoje a gente tem um racismo na contemporaneidade muito específico que vai projetar essas ações em relação aos corpos negros, que é somada a todo o histórico ligado à história da escravidão. Então, compreender isso é fundamental. E quando a gente percebe que essas entidades elas não tomam medidas cabíveis, a gente vê que existe um laço de proteção em relação a essas ações. Porque possivelmente, se fosse um outro atleta branco ou um jogador branco, medidas cabíveis possivelmente já teriam sido tomadas. Então, a gente precisa analisar não só o histórico por trás dessa construção do racismo, que permeia também o futebol, como permeia boa parte das relações sociais, tanto dentro do campo como fora do campo. O racismo que é visibilizado também no nível de como os jogadores vão ganhar dentro do sistema esportivo, que a gente sabe muito bem que existe uma discrepância muito grande em relação aos próprios salários, e também como a própria torcida vai se manifestar em relação a essa construção. Então, existem esses vários cenários que eles precisam ser compreendidos para que a gente possa compreender que o que aconteceu com o Vini Júnior é a ponta desse grande iceberg. E a gente está pensando de um jogador que não está no Brasil, que está na Europa, que vive além do racismo a xenofobia, porque a gente tem que pensar que por trás desse caso de racismo também existe a xenofobia, que vai construir e vai moldar esse atleta como inferior. Agora, Thiago, como que você viu e classificou esses atos contra o Vini Júnior? Eu que acompanho o futebol, já vim acompanhando desde a primeira denúncia. Desde a primeira denúncia ele foi à rede social, expôs isso. O Real Madrid também, que é o clube onde ele joga, não tomou partido, isso é muito bom deixar claro, que o Real Madrid só veio tomar partido depois que essa bolha estourou, né, que o Carlo Ancelotti deu a entrevista, que inclusive eu fiquei extremamente envergonhado da repórter espanhola que estava entrevistando o Carlo Ancelotti, querendo saber de futebol, e o Carlo Ancelotti virou para ela e falou: eu não quero falar de futebol hoje, o assunto aqui não é futebol. Hoje eu não tenho clima para falar de futebol. E ela insistindo, ignorando o que aconteceu dentro de campo com o Vini Júnior e que já vinha acontecendo. Como que você classifica tudo isso, Thiago? Seja bem-vindo ao Alesp Cidadania. Primeiro, saudar, né, a participação, Maicon, né, o convite, saudar a Mariana. Eu acho que nós estamos num mês emblemático aqui no Brasil da luta antirracista. Esse ano completa 135 anos da abolição inacabada. Por que inacabada? Porque foi uma abolição inconclusa, onde não nos garantiu direitos, onde nos foi renegado os direitos básicos. Eu concordo com você. Então é um mês simbólico para nós, não de comemorar nenhuma rainha, princesa bondosa nos deu a liberdade. Não, nossa liberdade é fruto de muita luta, de muita revolta, de muita rebeldia nesse país. E quando a gente olha o caso específico do Vini Júnior, como você mesmo disse, não é um caso isolado, né? É bom dizer que o vice-presidente da La Liga, que estava batendo boca no Twitter... Questionou ele ainda. Né? Querendo a vítima... A vítima era culpada. Ele quis inverter o papel, né? Colocar a Liga como vítima e o Vini Júnior como autor. E é interessante dizer que esse senhor, ele tem relações profícuas com o partido de extrema-direita da Espanha. Então, para a gente entender que não é à toa, não é do nada, né? As causas, os efeitos têm uma causa. Então, tem um pensamento no mundo
de extrema-direita, né, ancorado no neonazismo, ancorado no fascismo, que produz o racismo, né, que alimenta o fascismo, né, que hoje, infelizmente, ganha força, né, através das redes sociais. Eu não sei se você viu o caso recente, nesses aplicativos para você baixar pela internet, você tinha um simulador de escravidão pelo Google, por uma grande plataforma. Então, a cultura do racismo, seja no Brasil, seja no mundo, né, e vamos olhar, né, na Europa, somente na Espanha, na Itália, você tem muitos movimentos, né, de racistas, de exclusão, xenófobos, que nós precisamos denunciar. Inclusive, Thiago, os torcedores do Valência, que foram presos, né, depois que essa bolha acabou estourando, fotos vazaram deles, né, com fotos com símbolos nazistas. Sim, né? sim. Eles são frequentadores, integrantes de uma seita. Exato, exato. Isso é importantíssimo. Até porque estava naturalizado, né, o gesto racista contra o Vini. Porque falavam que era aqui no Brasil conhecido como mimimi, mas lá conhecido como tá esperneando. Porque é um processo de naturalização das relações sociais. É o colonizador olhando para o colonizado. E sabe o que me chama mais atenção, Mariana e Thiago? É que depois disso tudo, depois da repercussão que teve, me desculpa o termo que eu vou usar, mas assim, o tabloide lá de Valência teve a cara de pau de distorcer uma informação, porque a imagem diz por si só, dizendo que a torcida não chamou o Vini Júnior de mono, e sim de tonto. Michael. Não, é um absurdo, é inconcebível o jornalismo mundial se submeter a esse tipo de capricho criminoso, que eu posso dizer isso. Michael. Porque a imagem diz por si só, né, Thiago e Mariana? Sim, até a Mariana pode falar com mais propriedade, mas a naturalização do racismo, nós temos que lembrar que nós temos o mito da democracia racial. Ainda não foi vencido o mito da democracia racial no Brasil e no mundo. Uhum. O senador da República, logo um dia depois, fez uma chacota em pleno Senado. Uma chacota, né? Inúmeros brasileiros revoltados. Nós estivemos na porta do Consulado-Geral da Espanha, com diversas lideranças do movimento negro, repudiando, mostrando a nossa indignação com aquela situação. E o senador Magno Malta, do Espírito Santo, fez uma chacota, dizendo que os protetores de animais deviam estar preocupados porque estavam esculhambando os macacos. Como assim, cara pálida? E hoje, essa figura, né, nos dias atuais, tenta justificar, eu sou negro e por isso que eu posso fazer isso. Não, você não pode. Pode. O racismo é racismo, seja dos brancos, do pacto da branquitude, como a querida Mariana lembrou, da nossa querida Cida Bento, né, discorre bastante sobre isso, como também de pessoas negras que não têm a consciência, né, que são iludidas pelo esse mito da democracia racial. Não basta ser contra o racismo, né? Tem que ser antirracista. Tem que se levantar contra o Exatamente, racismo. tem que levantar essa bandeira e mostrar para todo mundo que tem que ter voz. Exato. Agora, Mariana, como que você classifica também, a gente está analisando esse ponto do Vini Júnior, a repórter, né, lá de Valência, questionando o Ancelotti, e o Ancelotti falando para ela, olha, eu não quero falar de futebol. E ela insistindo e ignorando o que aconteceu com o Vini Júnior dentro de campo. É muito do que o Thiago já ponderou, né? Essa tentativa da branquitude, primeiro de fazer com que a vítima seja algoz do crime que a branquitude cometeu, né? Então, quando ela tenta tirar do foco o caso de racismo contra o Vini Júnior, ela está diretamente, né? Não é nem indiretamente, ela está diretamente simbolizando que a questão do racismo para ela e para boa parte espanhola, para boa parte da sociedade espanhola, não é uma questão. E isso, Thiago e Maicon, me faz lembrar uma certa conversa que eu já tive com algumas pessoas brancas e dirigentes de grandes empresas que diziam para mim que o racismo para elas não era uma questão, que elas não viam o racismo como problema. Eu falei assim, mas se você perguntar
para uma pessoa preta que já passou por um caso de racismo, ela vai te dar inúmeras possibilidades de medidas para que você possa minimamente construir ações efetivas para poder minimizar as ações do racismo. Por quê? Quando o racismo é um problema, e nós enxergamos como um problema social, político, econômico, cultural, nós criamos medidas políticas, sociais, econômicas para simplesmente tentar minimizar as ações do racismo. Quando as pessoas tentam, de uma certa forma, camuflar ou fazer com que a vítima se torne algoz do crime que ela não cometeu, ela está sinalizando que aquilo não é um problema para ela. E aí, boa parte da sociedade europeia branca está acostumada a não ver o racismo como uma questão. Elas veem o racismo como o Thiago muito bem colocou, como uma questão de mimimi, como a própria sociedade brasileira já colocou, né? Então, eu gosto sempre de ponderar que aqui no Brasil a gente vive um racismo à brasileira, que é esse racismo que o político vai falar dentro de uma casa parlamentar, que precisa que as entidades defensoras dos animais possam, de uma certa forma, se manifestar. Então, esse racismo à brasileira, que está camuflado de uma forma muito indireta e que tem estreitamente ligações com a história da escravidão. Então, minimizar isso é sinalizar que aquilo não é um problema para a sociedade. E quando não é um problema para a sociedade, nós estamos colocando essa sociedade como um outro, como não pertencente a essa grande construção do que a gente vai chamar de humanidade. Então, não é dado ao Vini Júnior o direito de ser humano, de ser colocado como ser humano. Ele é coisificado e classificado como um animal, seja pelos torcedores, seja pela sociedade espanhola, seja pelos clubes esportivos, seja pelos patrocinadores, seja pelos dirigentes ou pelos repórteres. Existe uma sociedade que vê as pessoas negras nesse patamar, como não humanos. Então, quando a gente vai manifestar, quando a gente vai promover ações políticas, ações sociais, contra o racismo e fortalecendo a luta antirracismo, é justamente para poder pontuar que sim, existe uma reconstrução das pessoas negras em torno do que vem a ser a humanidade. Por isso que eu gosto sempre de colocar no plural, porque o plural me dá possibilidades. Eu falo humanidades, porque a gente vai pensar que as humanidades são condicionadas. E aí uma questão muito incisiva. O Vini Júnior, dentro desse contexto, ele é uma pessoa bem-sucedida financeiramente, para além de ser um grande jogador, ele é uma pessoa sucedida financeiramente. E eu gosto sempre de lembrar que ser bem-sucedido financeiramente ou profissionalmente não vai blindar uma pessoa negra de passar por uma situação de racismo. Seja no aspecto particular, seja no aspecto público, seja no aspecto individual ou coletivo. E aí que a gente vai ver a questão do problema. Sabe por quê? Porque boa parte das pessoas que não estão engajadas na luta antirracismo ainda acreditam no mito da democracia racial e acreditam que simplesmente fazer com que as pessoas negras ocupem postos de trabalho, ocupem cargos de trabalho, ocupem cargos de chefia, vai, de uma certa forma, minimizar ou acabar com o racismo. E a gente sabe que não é, né? E aí chama atenção para que o meu companheiro que está falando comigo, o Thiago, que ocupa um cargo dentro de um partido político, possivelmente, por mais que ele esteja nesse cargo, isso não blindou ele de sofrer casos de racismo. Ou de ver outros companheiros de passar por casos de racismo. Porque isso está na estrutura social. E essa estrutura social, ela não consegue nos ver nesse espaço de poder. E aí eu lembro que uma outra questão também, que eu acredito, que existe a questão da masculinidade por torno disso. Por quê? O esporte, né, principalmente o futebol, que é colocado de uma certa forma machista, como sendo esporte para homem, ele é classificado como um homem branco. O homem negro não é colocado nessa construção da masculinidade. Então, para além do racismo, da xenofobia, a gente tem que pensar na masculinidade negra que está sendo atacada naquele contexto. Agora, ou as Mariana, masculinidades. Agora, Mariana, eu vou passar até essa palavra agora para o Thiago. A gente está em âmbito estadual. Thiago, você participa dentro de um partido no combate ao racismo, né? Você lida diretamente com as denúncias que acabam chegando para vocês, né? E vocês auxiliam também essas pessoas na sociedade. Temos leis estaduais, leis federais e, recentemente, agora a gente teve uma atualização da nossa lei, né, sobre a discriminação racial. O que falta mais para a sociedade enxergar que tem que acabar com isso? É preciso ter uma punição ainda mais severa? É preciso que as autoridades no Brasil comecem a ter mão de ferro para punir com rigor essas pessoas? A gente pega o caso recente lá daquele entregador de comida lá no Rio de Janeiro, que foi chicoteado, né? E a gente viu as imagens que antecederam aquele açoite em praça pública,
né? Porque ela já vinha com aquela tendência de perseguição. A gente sabe que alguma pessoa negra entra dentro de uma loja, a vendedora já olha estranhando, né? Desconfiando. Até quando a gente vai ter que lidar com isso? E é preciso agora que as autoridades precisam ter pulso firme, mão de ferro para punir, sem não deixar brechas. Essa é que é a grande questão. Eu acredito que temos alguns pilares. O primeiro é o pilar da impunidade, da omissão. Porque leis nós já temos até avanços em leis. O problema é a execução dessas leis. Então, enfrentar a omissão, a impunidade, eu acho que é um caminho. O outro caminho é o caminho da responsabilização. É você responsabilizar aquelas pessoas que cometem os atos racistas. A terceira é da construção do diálogo da sociedade, visando a construção de uma sociedade antirracista. Isso você tem na área da educação, na área da cultura, né? Porque, como a Mariana falou, o racismo aqui no Brasil, a gente costuma dizer que é estrutural. Nós estamos falando de uma sociedade, nós vivemos uma sociedade onde a maioria é negra. Segundo o IBGE, 56% da nossa população é negra. E por que esse 56% da população, por exemplo, numa casa de lei tão importante como a Assembleia Legislativa, não se está representada mediante a proporcionalidade do que de fato existe no Estado? Porque ainda a cultura na sociedade, esse mito da democracia racial, de que o racismo brasileiro, onde é um racismo positivado, onde é um racismo onde é naturalizado. Banalizado, né? Banalizado, a gente ainda não conseguiu enfrentar. Aí não adianta colocar a responsabilidade apenas sobre as pessoas negras. O racismo não é um problema das pessoas negras. O racismo é um problema da sociedade e dos brancos, que são privilegiados pelo racismo. Quando entender o seu espaço de privilégio e quando você abrir mão, eu falo no plural, não é que se abrir mão do seu espaço privilegiado, quantos debates nós tivemos nas últimas 2 décadas, por exemplo, sobre as cotas, a importância das cotas, e um pouco que nós temos hoje de ocupação de jovens, mulheres, homens, negros na universidade pública, por exemplo, é fruto de uma política de cotas que você pôde trazer uma parte da sociedade que sempre esteve à margem. E por que esteve à margem, Michael? Eu gosto de ir muito na causa. É bom se dizer que, no caso do Brasil, nós tivemos pelo menos 350 anos de escravatura. Não é 350 dias, é 350 anos. São 3 séculos e meio de um segmento da população sendo escravizado. E olha, se eu falei para você que nós completamos 135 anos de abolição inacabada, demorou, após a abolição da escravatura, 100 anos para a gente ter garantido em lei, positivado, o direito a ensino, a educação básica para todos. Porque até 1988, a educação básica, a alfabetização, não era uma garantia constitucional. Então, isso você distancia a sociedade, você transforma a sociedade desigual. Eu quero deixar, inclusive, como secretário de combate ao racismo do PT, aqui a minha solidariedade à deputada Tainara Faria dessa casa, que passou por constrangimentos, e quero saudar a diretoria da casa por proporcionar, a partir de reconhecer atos como configurado com a deputada, de elaborar, está sendo elaborada uma cartilha antirracista para trabalhar no conjunto, né, dos funcionários e funcionárias dessa casa, porque também o racismo não é só punição, é necessário punição. Mas enfrentar o racismo é você enfrentar uma cultura.
As pessoas precisam entender. Hoje nós temos já espaços de letramento racial, hoje nós temos já formulações, né? Temos inúmeros pensadores e pensadoras que pensam na estruturação racial no Brasil. Você está aberta para poder entender, compreender o que é a nossa sociedade, é uma forma da gente enfrentar o racismo, entendeu, Michael? E, para concluir, olha que coisa, uma deputada federal, em um único dia, que é lá de Minas, Dandara, em um único dia, ela com broche de deputada federal, primeira legislatura, uma mulher negra, ela foi questionada no restaurante, ela foi questionada para entrar na sala de comissão e ela foi questionada para entrar no plenário da Câmara dos Deputados. E sabe o que é em comum das 3 vezes que ela foi questionada? Não, porque você não tem um perfil de deputada. Isso é o racismo. Absurdo. A gente vai continuar com esse assunto no próximo bloco. O Alesp Cidadania faz uma pequena pausa e a gente volta já já. O Alesp Cidadania está de volta. A gente está recebendo a Mariana Gino, que é doutora e mestre em História da Universidade Federal. A gente está recebendo aqui o Tiago Soares, que é secretário de Combate ao Racismo do PT aqui de São Paulo. A gente estava falando do caso Vini Júnior, mas que serve também de um exemplo claro para várias pessoas que sofrem racismo. Ainda falando do caso do Vini Júnior, Mariana e Tiago, eu quero destacar o seguinte. Na minha percepção, desde quando essa notícia do Vini Júnior estava sendo, o próprio Vini Júnior estava fazendo essa denúncia, e até mesmo quando um jogador de futebol ou algum atleta, seja de qualquer modalidade, ele faz uma denúncia, no meu entender, como uma pessoa que ama o esporte, igual eu amo, e pratico, eu acho que houve muita conivência, eu acho que houve muita banalização. Porque dá aquela sensação, Tiago e Mariana, de que vamos investigar até onde a gente acha que é viável. Vamos investigar até onde achamos que vai parar ali, sabe? E não coloca aquela investigação à frente. Até mesmo das autoridades. Eu cito isso pela FIFA, porque a FIFA tomou conhecimento desse caso e já vem tomando conhecimento de casos de racismo, não é de hoje. Vamos pegar os jogadores brasileiros que foram para a Ucrânia, onde os ucranianos jogavam banana em campo. A gente teve casos, igual o Hulk já sofreu também preconceito lá fora. As pessoas que jogaram tanto na Ucrânia, Portugal, a gente vai levar agora a Espanha. Na Holanda também teve casos de racismo. Jogador brasileiro que foi jogar no Japão. Então, assim, é uma série de casos que a gente pode elencar e que eu vejo que não houve aquela investigação voraz, né, por parte da FIFA, por parte da maior autoridade do esporte, para tomar conhecimento e falar, acabou, chega, vamos dar um basta nisso. E até agora recente foi preciso essa bolha estourar, né, foi preciso de uma mobilização mundial na internet, né, porque quem mobilizou esse caso do Vini Júnior foram as pessoas, né, que tomaram conhecimento, e isso foi tomando uma proporção que virou um vulcão em erupção. Até que as autoridades, agora nós vamos investigar. Você concorda também, Tiago, que há uma conivência por parte dessas autoridades que não querem investigar? Isso vai atrapalhar o esporte, isso aqui vai manchar, a nossa liga, vai manchar o nosso esporte. Não é bem assim, é um caso isolado, como até o presidente da La Liga disse que chegou a ser tratado como um caso isolado, pontual. Eu não concordo. E eu tenho uma questão principal aí, Michael. É o seguinte, se quisesse mesmo enfrentar o assunto com a seriedade que merecia ser enfrentado, primeiro os patrocinadores, Sim. São grandes patrocinadores, deveriam ser os primeiros ou se retirar ou exigir da La Liga, da FIFA, qualquer outra confederação que tivesse Você tem tantos códigos de conduta, você tem tantas hoje plataformas que são empresas hoje, né? E que constam em contrato, né? Os times de futebol hoje, na Europa principalmente, são empresas, né? Você tem o ISO 9001, o ESG, tantas formas de você medir a qualidade de um serviço,
no caso, mesmo sendo esporte, por que você não pode ter uma exigência mínima por parte, inclusive, dos patrocinadores exigindo a Liga de Futebol cumprir esses códigos de conduta e um desses códigos de conduta de enfrentar o racismo? Cadê a punição para o time? Cadê a perca, né? A perca do mando de campo? Não teve nada. E sabe por que não teve nada? Porque é natural. É o olhar do colonizador para o colonizado. Esse é o debate. Descolonizar a cabeça dos mandantes, de quem tem o poder Até sobre... o próprio Real Madrid, né? Ele poderia falar, ó, a partir de agora não Não entra vai mais entrar. em campo enquanto vocês não resolverem essa questão. Não vai entrar, vou retirar meus... Se é um time correto, tivesse compromisso... Porque no meu entendimento também, eu sou uma pessoa leiga, né? No quesito, não sou um exímio do futebol, mas assim, no meu entendimento, Thiago, Mariana, ali o Real Madrid também falhou. Porque já, não era de hoje que o Vini já vinha relatando isso. Né? E o presidente Florentino Pérez só foi se encontrar com o Vini Júnior agora, na semana passada. E é bom dizer, né, Maicon, assim, tem coisas nesse caso do Vini que é muito simbólico. O boneco na ponte enforcado. Exato. Isso é muito simbólico. A imprensa nacional brasileira noticiou isso inúmeras vezes. E não houve punição, não chegaram nem correr atrás das pessoas que colocaram aquele boneco lá. Só foram correr atrás dessas pessoas agora, depois que a bolha estourou. Vou até passar a bola aqui para a Mariana. Mariana, como que você avalia esse caso de conivência por parte das autoridades que não tomaram conhecimento como deveriam ter tomado e deixou esse caso explodir como aconteceu agora na semana passada? Eu analiso para além de pensar com uma conivência, mas também uma naturalização, né? E essa naturalização, ela vem ligada e bem muito entrelaçada ao pacto de proteção. Por que eu digo pacto de proteção? Se a gente for perceber, eu for fazer uma pesquisa, qual é a cor dos donos dos grandes clubes? Qual é a cor dos patrocinadores? Qual é a cor dos dirigentes? Qual é a cor dos donos das emissoras que transmitem os jogos? Qual é a cor dos dirigentes das torcidas organizadas? Então, é um pacto de proteção. E esse pacto de proteção, ele é regido pela essa conivência. E essa conivência, ela é regida pela naturalização. Por que eu digo naturalização? Porque se a gente for pensar os 300 anos de escravidão, que o Thiago muito bem colocou, que aconteceu não só no Brasil, mas que tem um impacto também nas metrópoles escravagistas europeias, a gente vai compreender que se hoje estão atirando banana, se hoje nos estão chamando de macaco, anteriormente nos chicoteavam, nos agrediam. Então, o mecanismo de violência, ele é recodificado na contemporaneidade. Então, essa conivência é ligado não só à questão da naturalização, mas também do pacto de proteção. E também do pacto de proteção ligado à ameaça, porque aí essa ameaça, para além do esporte, como o Thiago também muito bem colocou no bloco anterior, ele também está ligado a essa ascensão da população negra, porque a gente está falando isso no mundo do esporte, que tem um alcance mundial. Vamos pensar, então, em esferas micro, como as organizações, empresas, universidades, espaços escolares, onde as pessoas negras também vão passar por casos de racismo cotidianamente. E esse pacto estabelecido pela branquitude, seja no futebol, seja na educação, seja na economia, ele vai estreitar e estruturar as relações sociais. E essa conivência que é regida pela essa ação que vai permitir que essa violência continue, ela vai sempre ser reatualizada. Por isso que eu compactuo com o Thiago quando ele falou dos três pontos principais para a gente poder pensar de medidas antirracistas. Elas são fundamentais. Elas são fundamentais. A lei não pode ser estabelecida sem a gente pensar também numa questão da punição e sem pensar também de uma forma de descolonizar o sujeito. E não é só o sujeito negro, também é o sujeito branco e principalmente o sujeito branco. E aí as lutas antirracistas, elas precisam ser fortalecidas também com a participação dos brancos, porque como a gente já colocou aqui, não fomos nós que criamos racismo, nós somos vítimas do racismo. E aí compreender que os nossos parceiros brancos na luta antirracista, eles não vão deixar de ser racistas, porque o racismo tem a ver com a questão do privilégio associado à cor da pele. Então, na luta antirracismo é saber que somos nós os protagonistas, sim, que os brancos não vão perder o privilégio,
Pelo contrário, pode acontecer dele ser colocado até como uma estrelinha, ou ganhar uma estrelinha porque está participando da luta antirracismo. Então, a gente tem que entender que essa estrutura da engrenagem do racismo, ela vai lidar com essas várias questões sociais e com esses vários mecanismos de defesa. Então, a gente está falando hoje de um jogador de elite, que aí é muito bem pago pelo esporte que pratica, pela profissão que exerce, e que chegou numa estrutura de competição e que vai abalar a estrutura da branquitude. Então, quando ele chega nesse espaço de poder, né, que ele é muito bem pago, foi um dos jogadores mais caros vendidos para os clubes europeus, e que vai abalar essa estrutura, a gente está falando de um pacto da branquitude que quer manter os seus privilégios. E existe toda uma rede de proteção em torno disso. E a gente precisa conversar também da necessidade de descolonização dessas redes de proteção, para que a gente tenha, possivelmente, se acontecer, e espero que não aconteça, um próximo caso de racismo, não tenha uma repórter ou um repórter tentando tirar o foco do caso para uma questão desvincular para uma questão secundária. Então, isso é de suma importância, sabe? E eu quero só deixar claro, né, porque os grandes nomes mundiais são negros. Quero lembrar de novo que os grandes nomes mundiais são negros. No futebol é o Pelé. No automobilismo, agora recente, o Lewis Hamilton. Né? No atletismo, a gente tem o Usain Bolt e Michael Johnson. No basquete, Michael Jordan. Na política, Martin Luther King, Nelson Mandela. E por aí vai. É bom deixar para a sociedade que os grandes nomes mundiais são negros. O caso mais emblemático também na política ao longo dos últimos anos foi o presidente dos Estados Unidos, negro. Então, até quando a sociedade vai agir dessa forma? Até quando a sociedade vai começar a pensar que os brancos vivem de um lado e os negros vivem do outro? A gente tem que começar a parar para pensar nisso. Até quando a sociedade vai ficar agindo dessa forma truculenta e nojenta, né, tratando, os brancos são os melhores e os negros estão aqui? Até quando? Porque a nossa raça, o brasileiro é de várias raças. Não vá pensando que você que está aí do outro lado pensa que é branco, que não corre um sangue negro dentro da sua veia. É bom deixar isso muito claro, sabe? É bom a gente lembrar, bater com força em cima desse assunto, porque eu gosto de bater com força, porque é assim que as pessoas têm que mudar, né? É na porrada. Infelizmente, no Brasil, né, a gente tem leis, a gente tem fiscalização que é branda, a gente tem uma conivência por parte da sociedade que tampa os olhos e não quer, e essa parte da sociedade não quer enxergar o que está acontecendo ali do nosso lado, né? A gente entra no carro, a gente para no sinal e a gente vê as coisas acontecendo. O mundo lá fora está acontecendo. Enquanto a gente está debatendo aqui o caso do racismo, inúmeras pessoas estão sofrendo racismo lá fora. Né, Tiago? Até quando a gente vai ter que aturar isso? Eu gosto muito de trazer pelo aspecto da história, Michael, até pela minha formação, sou historiador também com a Mariana. É bom a gente entender como que é essa construção aqui no Brasil do papel da população negra. Você parte, quando você traz, né, os povos escravizados africanos da África, de outro continente, você traz partindo de um pensamento de que eram pessoas que não tinham almas. E quando você não tem alma, você não precisa ter cuidado, não tem sentimento, não tem. Depois, mais para frente, tentou se provar cientificamente, né, o processo de eugenia aqui nesse país, teve estudos onde queria caracterizar o perfil de um suposto criminoso. Então, para a gente entender que quando a gente fala do mito da democracia racial, a gente está querendo dizer que foi construído, engendrado, né, um projeto de branquear a nossa sociedade, excluindo, né, a população negra da nossa sociedade. Então, você, né, questiona até quando? A pergunta é, até quando nós vamos tolerar? Até quando nós vamos ver meninos e meninas sendo mortas, seja pelo Estado, ou seja pelo crime,
ou seja pela sociedade. Se a sociedade não tiver capacidade de se indignar em ver o seu próximo sofrendo, morrendo, vitimizado, fruto dessa sociedade, nós ainda vamos viver, eu tristemente digo, décadas ou séculos ainda com a chaga da escravidão. Agora, da escravidão, do racismo e tantas outras resultado desse processo. Mas eu sou animado. Também não quero trazer só uma mensagem eu quero trazer uma mensagem de esperança. Acho que nós tivemos muitos avanços, fruto de luta, né, do nosso povo. Né? Para nós, a insígnia da liberdade é algo muito forte. Então, enquanto a gente não vê todo o nosso povo realmente liberto, nós vamos continuar lutando. E foi isso que aconteceu essa semana. É muito gratificante ver os nossos griots mais velhos, mas também ver muita menina, menino, jovem, né, que entraram na universidade, provavelmente são os primeiros ou segundos da geração das suas famílias se formando, lutando, exigindo, né, da sociedade um posicionamento. E ontem que eu quero dizer, na quarta-feira, teve um jogo do Real Madrid, e foi interessante a reação que teve da torcida, de acolher o Vini Júnior, né? de os jogadores do time todos usarem o mesmo número dele, que não seja só uma ação de marketing, que tenhamos mais outras reações como essa. Mas quando a gente fala dessa reação que aconteceu com o Vini Júnior, eu até passar a palavra para a Mariana, o que mais me chamou a atenção foi um post do próprio Vini Júnior, tá no Instagram dele, que ele fala assim, diante de toda a perplexidade que ele está passando, né, dos xingamentos, das hostilidades, se for preciso ele ser a pessoa para enfrentar esse batalhão, ele vai ser. Isso mostra também a capacidade de crescimento, de coragem, de caráter que o Vini Júnior teve para enfrentar uma sociedade inteira mundial, né? De ele ser a grande voz. Se for para eu passar por isso e eu conseguir mudar isso lá na frente, isso eu já fiz um grande caminho. A gente mostra também, né, Mariana, que ele teve uma resiliência absurda ali, né? A resiliência do Vini Júnior de encarar esse problema de frente, de colocar o problema para ser enfrentado junto com as autoridades. Isso mostra a resiliência desse jogador e tão jovem também. Sim, 22 anos, né? E aí eu acho que, para além da resiliência, a gente pensar toda a construção que o Vini Júnior tem em relação não só à sua identidade enquanto uma pessoa negra brasileira, né? Mas também de pensar na responsabilidade. E aí eu acho que, para a gente pensar no Vini Júnior não como uma bandeira, mas uma das bandeiras em relação à luta antirracismo. Por quê? Porque o Vini tem 22 anos. E aí a gente não pode colocar a responsabilidade num jovem negro de 22 anos de carregar toda uma luta sozinho. Então a gente tem que compreender que esse jovem de 22 anos, ele vai sim ter falhas como todos nós temos, ele vai sim cometer erro como todos nós temos, mas ele está buscando cada vez mais encampar a luta antirracismo dentro de um esporte, dentro de uma modalidade esportiva, que a gente tem a participação de várias pessoas negras e que talvez não tenham o mesmo empenho que o Vini Júnior. Quando você foi citando, Maicon, vários outros personagens históricos que promoveram a luta antirracismo, e isso é fundamental que a gente coloque, que a perseguição que essas pessoas tiveram dentro, seja na política, no esporte, é justamente porque elas pensaram diferente e pensaram voltada para as comunidades negras. Quando a gente teve Nelson Mandela na África do Sul, pensando na questão do apartheid, quando a gente tem hoje o Barack Obama, o mesmo Lewis Hamilton e o próprio Vini Júnior pensando nessas ações de luta antirracismo dentro do esporte. O Lewis Hamilton sofreu, né, Mariana? O Lewis Hamilton sofreu racismo na Fórmula 1. Sim. Não é à toa que ele colocou o cabelo de trança e toda vez que ele ganhava a corrida, ele fazia o gesto antirracista. Ele deixava isso muito claro na coletiva. Sim, sim. E aí a gente tem que pensar que eu
Enquanto militante do movimento feminista aqui da minha cidade, eu sempre gosto de pensar que eu fui forjada dentro do movimento, não foi a academia que me forjou. Eu aprendi a ser a mulher negra, escolhi ser mulher negra dentro do movimento social. Poucas são as pessoas negras que têm a possibilidade de se descobrir enquanto pessoas negras dentro de um coletivo de afeto. E às vezes a gente vai descobrir que é negro dentro do sistema da dor, porque quem vai dizer para nós que nós somos negros é o sujeito branco. Eu sou Mariana, quem vai dizer para mim que eu sou preta é a sociedade. Quem vai dizer que eu sou inferior é a sociedade. Então, o Vini Júnior, Lewis Hamilton, o Barack Obama, o próprio Nelson Mandela e outros tantos personagens negros na sociedade, eles aprenderam a ser negro muitas vezes na dor. E isso é um problema. Isso é um problema. Você quer um exemplo claro também do esporte, que eu acabei me esquecendo, eu lembrei que agora, no golfe, que era liderado por brancos, o Tiger Woods é o maior jogador de golfe de todos os tempos. E ele conseguiu calar uma série de brancos que não queriam que ele jogasse. Vamos deixar claro. Quando ele começou a praticar golfe, porque a gente sabe que o golfe é um esporte muito caro. E quando ele começou a praticar, ele era acima da média. E todo mundo pensava que ele não tinha que estar ali. E ele também calou e com razão toda uma sociedade branca dizendo: quem são vocês para falar que eu não tenho que estar aqui? Então a gente tem que lembrar que os grandes nomes mundiais são negros. Sim, sim. E pontuar também, né, que muitas vezes o que acontece é que nós, pessoas negras, nós temos que provar a nossa eficiência ou a nossa responsabilidade social para que possamos ser aceitos no contexto social, o qual não nos quer. Então, você vê o Vini Júnior, que é um atleta, um dos maiores atletas da contemporaneidade, outros tantos atletas como o próprio Lewis Hamilton, e isso é um problema. Sabe por que é um problema? Porque quando a gente é colocado nesse lugar de ou atleta negro de superpotência, não nos é permitido falhar. Por isso que eu chamo a atenção. O Vini Júnior só tem 22 anos. Para além do afeto, ele tem uma rede de coletivos colocado por pessoas negras e pessoas na luta de racismo, que vão, obviamente, voltar os seus olhos de solidariedade para essas causas, sabendo de todas essas questões. Por isso que a sociedade racista, além de ser cruel com nós, pessoas negras, ela vai nos projetar nessa imagem de quase super-humanos, sabe? E de não humanos. Então, a gente tem que saber lidar essas dosagens interpretativas na sociedade para que os nossos atletas não sejam colocados nesse lugar de super-humanos, de não ter falhas, e quando eles cometerem algum tipo de erro social, ou seja qual for, eles vão ser apontados não como o jogador que fez tantos gols, que ganhou tantos campeonatos, mas como o jogador negro ou atleta negro que fez isso ou aquilo. Então, a sociedade precisa compreender isso, sabe? E obviamente, observar o que isso tem em relação a toda essa desconstrução que nós estamos construindo na luta antirracismo. Tiago. Não concordar com a Mariana, é importante ela trazer esse fio, né? Porque assim, uma luta de enfrentamento ao racismo, ela exige muito de nós, né? Porque toda hora nós temos que provar para a sociedade que nós temos que ser o melhor. Exaustivo, né? A gente não pode ser mediano em tudo que a gente faz. Se a gente não for o melhor, a gente já é... Porque mesmo sendo o melhor, como é o caso do Vini Júnior, que é um rapaz de 22 anos, que joga um bolão, o melhor jogador do Real Madrid. Eu tenho certeza que vai ser milionário. E tudo isso não foi o possível de blindar ele do racismo. Então, além de mostrar toda a capacidade, e eu digo para você, no primeiro erro que esse rapaz cometer, vai vir uma tonelada de crítica da sociedade em cima dele. Vai. Ele não pode errar. Ele tem que ser, como a Mariana disse, o supernatural, o super-humano, né? Mas só que humanos erram. Todos os humanos erram. Nós não estamos pedindo nada mais. Estamos pedindo apenas... Nós lutamos apenas para ter o direito ser visto pela sociedade. Parece que alguém vai torcer para ele errar. É isso. Né? Pra gente ser... Parece não, eu tenho quase certeza, né? Que aí tem uma parte da sociedade que vai torcer para ele errar. O primeiro cartão vermelho que ele tomar, ô Maicon, você vai ver o que vai acontecer. Sabe por quê? Porque é uma reação da sociedade racista para dizer, ó, viu? A culpa é dele. Eu estou lembrando aqui agora do caso do Vini Júnior, acho que, se não me engano, o Diário Olé
disse que o Vini Júnior provocou a torcida e por isso que ele foi xingado, né? Que ele fez o número 2, né? E por isso que ele foi xingado. É como se não houvesse ação e reação, né? Porque a imagem do VAR foi clara, né? O cara deu um gogó, um mata-leão no Vini Júnior. E na hora que ele conseguiu desvencilhar, né? Que os outros jogadores do Real Madrid chegaram e foi aquele empurra-empurra, o Vini Júnior também reagiu, né? Com o braço. E aí eles pegaram exatamente o VAR, é isso que eu fico assim, a pessoa está com uma imagem lá e ela consegue brigar com a imagem, né? O juiz pegou simplesmente, não foi o Vini Júnior tomando uma gravata, ele pegou para ser expulso, foi o Vini Júnior na hora que ele reage, né? Empurrando o cara e que o braço do Vini Júnior bate no pescoço do outro jogador do Valência. Mas, né? Maicon... E aí o juiz foi, no VAR tá claro, né? A gente pode até reprisar a imagem. Aí mostra a imagem sendo repetida inúmeras vezes, aí o juiz, não, realmente, ele agrediu o jogador do Valência, mas ele não anteve, não pegou aquela imagem antes para mostrar como que aconteceu o desenrolar daquela história, né? É igual você falou, parece que a pessoa fica torcendo para ele fazer sempre o errado, porque na hora que fizer o errado, aí sim, agora a gente vai crucificar. É só a gente ver o caso do George Floyd lá nos Estados Unidos. Exato. Né? O mata-leão, pisa na cabeça. E ele pede, pelo amor de Deus, me solta, né? Porque isso tem um porquê. É um porquê de olhar que aquela pessoa não tem alma. Ela não sente dor. Então ela pode ser espancada. Então ela pode ser torturada. É disso que se trata. Quando pega, você dá um mata-leão, é para dizer, eu vou te colocar no seu lugar. E o seu lugar é o lugar abaixo de mim. Eu sou maior que você. Porque eu tenho alma. Eu sou salvo. Você não. Eu te colonizei. O meu antepassado te colonizou. A riqueza que meu país tem é fruto da exploração do seu antepassado. Esse é o debate central de fundo. Entendeu? Então o ódio, a raiva, que às vezes até inexplicável pela própria pessoa que praticou, a raiz fundante é daí. Não tem como, não dá pra gente esconder. Tem que enfrentar, tem que compreender. E quando a gente enfrenta, a gente compreende, a gente começa a entender como a nossa sociedade se estrutura. Mariana, sua mensagem para que tenhamos dias melhores? Eu acho que é engajamento na luta antirracista, né? E para além de engajamento na luta antirracista, pensar de uma forma efetiva da promoção da Lei 10.639. Porque eu acredito, enquanto professora, enquanto militante do movimento negro, que é com a educação que a gente vai, de uma certa forma, minimizar as ações do racismo. Como o Tiago já colocou, e concordo imensamente com ele, não é de hoje para amanhã que nós vamos acabar com o racismo. Até porque o racismo, como sistema político de poder, ele tem a capacidade de se reatualizar. Mas, quando nós nos comprometemos na luta antirracismo e minimamente trazer aspectos sociais, culturais dos povos africanos e dos povos aqui de afro-brasileiros, a gente consegue transformar todo o laço social que foi deixado pelo racismo. Então, construir e fortalecer a luta de racismo é um dever de todas e todas e todes, porque, como a gente já colocou, o racismo não é um problema das pessoas negras, o racismo é um problema da sociedade, principalmente das pessoas brancas. Tiago. Eu acredito, Maicon, agradecer, mandar também um abraço para a Yara, a coordenadora do SOS Racismo aqui da LESP. Eu acredito que medidas são diretas e retas. Uma educação antirracista, temos legislação, muitas legislações para isso. Uma sociedade que enfrente e dê oportunidades, o que nós queremos é oportunidade, e que nós tenhamos legislações no estado de São Paulo, olhando aqui para o estado de São Paulo, que enfrente de fato o racismo na defesa de cotas no ensino público, no acesso aos concursos. Eu acredito que são medidas concretas para a gente enfrentar o racismo que existe hoje na nossa sociedade. E muito feliz, triste pelo fato, mas feliz por estar num espaço como esse, podendo levar a nossa mensagem.
Tá certo, quero agradecer a Mariana Gino, obrigado, viu, Mariana, pela participação aqui do Alesp Cidadania. Quero agradecer também ao Tiago Soares, que ele é secretário de combate ao racismo do PT aqui do estado de São Paulo. E o Alesp Cidadania vai ficando por aqui. Até o próximo programa. Tchau.